Nosso evangelho de hoje é João 6, de 52 a 59. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Palavra da salvação. O texto inicia com a polêmica dos judeus. Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Esse discurso de Jesus não foi fácil para os judeus, que não comiam nem todo tipo de carne, quanto mais, nesse caso, tratando-se de carne humana. O canibalismo não fazia parte de suas refeições. Eles se sentiram, então, escandalizados com essas palavras de Jesus. Será que o Nazareno está mesmo falando sério? É realmente aquilo que eles estão entendendo? E quanto ao sangue, como diz Levítico 10:14, que o condena vivamente como refeição? Agora, diante de Jesus, eles reagem vivamente. Segundo São Beda, aqueles discípulos estavam realmente crendo que Jesus fosse dividir sua própria carne em pedaços. Santo Agostinho evidencia que a incompreensão desses discípulos dá-se por não entenderem o que era aquele pão de concórdia. Já os que se alimentam desse pão não disputam entre si, porque se trata do pão da unidade, mediante o qual Deus os estabelece na mesma casa, vivendo em um só espírito, segundo Santo Tomás de Aquino. Jesus, por seu lado, insiste que sua carne é comida e seu sangue uma bebida. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Em outras palavras, alimentar-se da carne e do sangue de Jesus é condição necessária para se ter a vida em si, ter a vida eterna, ser ressuscitado no último dia, viver em Cristo e ser morada dele, e viver por causa dele. Alimentar-se de Cristo não quer dizer somente ir à igreja, aproximar-se da fila da comunhão e receber a Eucaristia. Muito mais que isso. Quem deseja alimentar-se de Jesus, antes de tudo, adere totalmente a Ele. Procura escutar sua voz, torna-se seu aliado e entende que aquela Eucaristia não é alimento para a realidade material, isto é, para a vida nesse mundo, mas alimento de vida eterna, portanto, sobrenatural. Importante insistir que não se trata da vida nesse mundo, uma vida de dor e sofrimento, de idas e voltas, de choros e alegrias, de fome e sede materiais. Ao contrário do que pensavam os judeus, Jesus fala de sua vida, da vida eterna. A conquista dessa vida ofertada por Jesus só será possível, segundo Santo Agostinho, pela unidade no mesmo corpo de Jesus. No tratado 26 do seu comentário ao Evangelho segundo João, Agostinho insiste em afirmar: o Senhor quer que se entenda, por essa comida e essa bebida, a união que há entre o seu corpo e os seus membros, que é a Igreja nos
predestinados, nos chamados, nos justificados, nos santos glorificados e nos fiéis. Além disso, para que aconteça de fato essa unidade e seja possível tal conquista, é necessário escutar a palavra de Deus, aproximar-se verdadeiramente de Jesus e escutá-lo. E, por último, alimentar-se realmente dele, porque a minha carne é verdadeira comida e meu sangue verdadeira bebida. Não é suficiente dar atenção só à palavra. É necessário vivenciá-la na direção do sacramento e este à luz daquela. A Eucaristia só pode ser alcançada pela escuta sincera da palavra, pelo dom da fé e pela vida em unidade no mesmo corpo de Cristo e sua Igreja. O capítulo 6 de João é uma grande e bela homilia sobre o sacramento da Eucaristia, evidenciando a necessidade de se aproximar de Jesus Cristo como o enviado do Pai, a palavra, que é Deus, com o Pai e está voltada para o Pai. Aquele que de fato se fez carne, enfatiza-se aqui o termo carne em detrimento da palavra homem, entendendo carne como o homem todo na sua fragilidade. Aquele que agora oferece sua carne e seu sangue como alimento de vida salvífica, glorificada, ressuscitada. Nesse sentido, a Eucaristia não é uma demonstração mágica, não é um ritual simbólico, em que antes o pão e o vinho se finalizavam, o alimento material agora finalizam a salvação, o que significam pão e vinho e agora significa o corpo e sangue de Cristo, ou ainda ser corpo e sangue de Cristo somente durante a ceia. Não é assim. A Eucaristia é verdadeira, real e substancialmente, juntamente com a alma e a divindade, o sacramento do corpo e sangue de Cristo. Concílio de Trento, Cano 883. A Eucaristia é a verdadeira comida que salva a alma, como nos diz São João Crisóstomo. É o alimento dado pelo Pai, é o Filho feito carne e glorificado, que uma vez recebido dá o seu Espírito Santo, que por sua vez configura a Cristo para a glória de Deus Pai. O sacramento da Eucaristia exige a permanência em Jesus. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, João 6,56. Essa permanência exige, por sua vez, ser também Eucaristia. Quem de Cristo se alimenta. Aqui juntam-se sacramento e realidade, celebração litúrgica e a vida cotidiana. Permanece em Cristo quem dele se alimenta na Eucaristia e o testemunha na vida. Aquele que decidiu viver conforme a forma de pensar e agir do mundo não se alimenta do Filho de Deus. Quem segue suas paixões não se alimenta da vida e nem permanece nela. Continua vivendo a vida natural quem não participa do banquete eucarístico, quem não pensa segundo o verbo de Deus, mas não viverá a vida sobrenatural, realidade nova daqueles que serão glorificados, daqueles que tiveram coragem de se entregar à lógica do Filho de Deus feito carne, daqueles que decidiram permanecer com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.